Boa tarde, boa noite. Está começando mais uma aula no canal do professor Diogo Jacinto. E hoje eu venho falar sobre um tema que é um tema um quanto tanto chato, que são aulas sobre SUS. Toda vez que eu falo, vou dar aula sobre SUS, o aluno faz uma aula sobre SUS, são sempre aulas chatas, né? Uma outra coisa que o aluno fala também, que ele nunca entende nada. O professor fala, a gente fala, o aluno nunca entende nada, né? Mas o professor Diogo Jacinto, no caso sou eu, vou ter a solução para poder te explicar um pouco dessa aula de SUS. Eu vou me deter apenas a lei 8080. Por quê? É a lei que nós podemos falar de lei mãe do SUS. Não é porque é lei mãe mesmo, né? É porque é a lei que criou o SUS, tá? Então eu vou me deter hoje a falar apenas da lei 8080 e um pouco da história do SUS, tá bom? Então, ó, o professor Diogo Jacinto tem a solução, tá? Então nós vamos falar hoje sobre o SUS. É uma siglazinha conhecida por todos, né? Principalmente aqui no nosso país, que significa Sistema Único de Saúde. E uma coisa que tem que ficar clara é que o nosso SUS ele é exportado mundialmente, tá? Uma vez eu fui dar uma palestra em outro país, né? E lá tinha-se um curso para explicar SUS, tá? Então assim, o nosso SUS ele é conhecido e utilizado mundialmente, tá bom? Então, antes do SUS existia um outro sistema de saúde, que era chamado de SUDES. SUDES significa Sistema Único Descentralizado de Saúde. Esse SUDES, então, ele existia antes de existir o SUS. Por que o SUDES, então, saiu? Primeiro, só tinha direito ao atendimento no SUDES o profissional que era de carteira assinada e que contribuía com a Previdência Social, que antigamente era chamado de INAMPS, ou o tal do famoso INPS. Então, se a pessoa ela não contribuía com o INAMPS, ou seja, ela não trabalhava de carteira assinada, ela não poderia ter o atendimento no SUS. Então, eles viram que isso não era um sistema que tinha validade, tendo em vista que o atendimento não funcionava, né? E nós vamos ver então que nós temos uma coisa que se chamava 8ª Conferência de Saúde. A cada 4 anos nós vamos ter uma conferência de saúde. E a 8ª conferência, né, quando ela acabou, o que ela fez? Ela criou o SUS, que foi o Sistema Único de Saúde. Além disso, essa 8ª conferência, ela criou uma seção na nossa Constituição Federal. Ela criou a seção da saúde, que dos artigos de 1990 até o artigo 200, a nossa Constituição, ela fala especificamente da saúde, tá bom? E Constituição Federal. A nossa aqui no nosso país, ela é composta de 250 artigos, tá? Sendo que do artigo 190 ao artigo 200 tratam da saúde. Eu separei aqui alguns artigos importantes para a gente poder entender. O primeiro, o artigo 196, que é esse aqui, que ele fala que saúde é um direito de todos e é dever do Estado, tá? Um artigo muito importante que serviu de base para a gente poder criar o SUS. O outro artigo é o artigo 198, que ele constitui um sistema único de saúde com uma rede regionalizada e hierarquizada, tá bom? Então, depois que saiu essa 8ª conferência e que se criou esses aspectos, né, na nossa Constituição, aí nós tivemos a Lei 8080, que foi chamada Lei Orgânica do SUS. Essa lei ela foi criada no ano de 1990, por isso que a gente vai falar Lei 8080/90, tá bom? Olha só, essa lei, ela versa sobre o quê? Ou seja, sobre o que essa lei fala? Essa lei, ela fala sobre as condições para promoção, recuperação da saúde. Ela também regula em todo o território nacional, ou seja, em todo o nosso país, as ações do serviço de saúde, sejam esses serviços, né, públicos ou privados. Se são serviços de saúde, são regulados pela Lei 8080. Ela também fala de como a instituição privada, ou seja, como o hospital particular, pode participar do SUS. E além disso, essa lei ela também fala do financiamento do SUS e ela fala as competências de cada setor, tá bom? E o artigo 2 é um artigo muito legal, que ele fala assim, porque na lei nós falamos que, lembra, lá no artigo 196 ele falava, saúde é o direito de todos e é dever do Estado. A pessoa ela achava que, já que o Estado tem o direito de me dar a saúde, eu não preciso cuidar da minha saúde, ou seja,
pego a doença que eu quiser e o Estado tem que me dar saúde. Não, não é assim, porque já fala, saúde é um dever do Estado, mas não exclui cada pessoa cuidar da sua própria saúde, ou seja, eu cuido da minha saúde e o Estado também ele vai me garantir essa saúde. Por isso que o artigo 2 ele é bem importante quando ele fala o dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das próprias pessoas, tá? E o artigo 6 ele fala das áreas de atuação do SUS, ou seja, aonde que o SUS vai atuar? Vai atuar na vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral e assistência farmacêutica, tá bom? Então, essas aqui são as áreas que os nossos hospitais vão atuar, públicos ou o quê? Privados, mas principalmente aqui os hospitais públicos, tá bom? E o SUS ele teve princípios, ou seja, o SUS foi organizado em princípios. Quais são os princípios do SUS? Princípios doutrinários e princípios organizacionais. Então são dois grupos de princípios aí que regem o SUS, tá bom? Os princípios doutrinários são universalidade. O que é a universalidade? Funciona assim, todo mundo tem acesso ao SUS. Seja gordo, magro, branco, alto, sei lá, tanto faz a forma que você for, você pode entrar no SUS. Que princípio é esse? A universalidade. A integralidade é o cuidado integral do meu paciente. Como que é isso, Diogo? Vou cuidar do meu paciente como um todo. Tudo que meu paciente apresentar, eu vou cuidar. Isso chama cuidado o quê? Integral. E o último vai ser a equidade. Equidade é quando eu trato as pessoas igual, sem nenhum preconceito. Então, esses daqui são os princípios doutrinários do SUS. Agora, os princípios organizacionais, são a descentralização. Antigamente, todas as decisões de saúde, elas eram tomadas por uma única pessoa lá em Brasília. Não tinha nenhuma pessoa outra para ajudar ela. Então, essa pessoa, ela passou a ser ajudada, né? Ou seja, ela passou a ter um auxílio para comandar a saúde, quando a gente fala da descentralização. Ou seja, existem várias pessoas agora que auxiliam quem? O nosso presidente, secretário estadual, secretário municipal, tudo isso da saúde auxilia o nosso presidente, auxilia o nosso ministro da saúde na tomada de decisões. Tá? Um outro princípio vai ser a regionalização, que cria regiões de saúde, né? Ou seja, nós temos várias áreas agora de saúde. Hierarquização, que eu crio uma hierarquia, o federal fala para o estadual, que fala para o municipal. Não existe assim, o estadual fala para o federal. Não, o federal passa a informação do estadual e ele manda para o municipal. Isso é a hierarquização. E a participação da comunidade, ou seja, o controle social do SUS. Então, volta aqui e foca nos princípios, que isso é muito importante. Princípios doutrinários. Universalidade, todo mundo entrar no SUS, integralidade, vou atender o meu paciente como um todo, e equidade, atendo sem preconceito. Princípios doutrinários. Princípios organizacionais, descentralização, o poder antes era central, agora ele é espalhado. Regionalização, crio regiões de saúde. Hierarquização, segue uma ordem federal, manda no estadual, que manda no municipal, e participação da comunidade. A participação da comunidade no SUS ela vai ser feita como? A comunidade vai participar no SUS através de quê? Uma coisa que eu vou chamar de instância colegiada. Então, instância colegiada, nós temos duas, que nós podemos chamar de Conferência de Saúde e de Conselho Nacional de Saúde, tá? E aí, vocês vão ter que observar embaixo, a gente poder ver onde cada um se enquadra, tá bom? Aí você vai ter que ver quem faz parte da Conferência de Saúde, quem faz parte do Conselho de Saúde. Uma dica, Conferência de Saúde se reúne a cada 4 anos. Tem pessoas de vários segmentos sociais. E o que ela faz? Avalia a situação da saúde e ela propõe as mudanças. Já o Conselho Nacional de Saúde, ele tem um caráter permanente e deliberativo. Quem faz parte desse conselho? Prestadores de serviço, os profissionais de saúde e governo. O que ele faz? Ele pega tudo aquilo que foi falado na conferência de saúde, avalia e cria leis, tá bom? Então essas aqui são as instâncias colegiadas, tá? Isso aqui vai ser, vamos falar da direção do SUS. A direção do SUS ela vai ser única em cada esfera. Então eu vou ter uma direção na esfera federal,
uma direção na esfera estadual e uma direção na esfera municipal, tá bom? Então, cada esfera vai ter um diretor. Exemplo, secretário municipal de saúde, secretário estadual de saúde e ministro da saúde, tá bom? Para controlar, né, esse SUS, foi criado o quê? As comissões intergestoras. Então, as comissões intergestoras, elas vieram com qual objetivo? O objetivo de organizar e controlar todas as ações do SUS, tá bom? Instâncias colegiadas já foi. E aqui nós vamos ver, tá? Aqui é, na verdade, gente, onde está escrito instâncias colegiadas, tá? Esquece, isso aqui era para ser comissões intergestoras, tá? Que nós vamos ter comissão intergestora bipartite, formada por Estado e município, e comissão intergestora tripartite, formada por Estado, município e pelo Distrito Federal, tá? Agora nós vamos falar da participação do setor privado na saúde, que ele é feito de maneira complementar. Ou seja, sempre que uma unidade de saúde do SUS não puder disponibilizar um serviço, a instituição privada vai participar de maneira sempre complementar. Então, esses daqui são os tópicos principais da Lei 8080. Eu vou gravar mais tarde um outro vídeo explicando mais profundamente cada tema, mas eu acho que já deu para a gente ter aí uma noção geral sobre o que fala a Lei 8080, tá? Espero que vocês tenham entendido e pode baixar o link para esse vídeo, vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.